Continuando os estudos do direito processual civil, ainda na teoria geral, falando ainda da história do direito processual, vamos continuar a falar sobre as implicações do neoconstitucionalismo sobre o processualismo civil, que é chamado de neoprocessualismo. Ainda falando sobre o surgimento da teoria das fontes, que passa a considerar a jurisprudência como fonte do direito. E é importante frisar que esta alteração não visa dar mais poder ou alterar o poder do judiciário. No entanto, era preciso trazer uma maior estabilidade ao sistema judicial, conforme fica claro na exposição de motivos do novo CPC. E na exposição de motivos, os legisladores vêm evidenciando a necessidade de estabilidade das decisões judiciais. E nesse ponto eles afirmam que, para que tenha eficácia a recomendação no sentido de que seja a jurisprudência do STF e dos tribunais superiores efetivamente norte para os demais órgãos integrantes do Poder Judiciário, é necessário que aqueles tribunais mantenham jurisprudência razoavelmente estável. A segurança jurídica fica comprometida com a brusca e integral alteração do entendimento dos tribunais sobre questões de direito, o que parece bem lógico. Para isso, os tribunais passaram a reconhecer as decisões reiteradas, os precedentes jurídicos e ganharam alguns instrumentos estabilizadores dessas decisões, com o dever de estabilidade, integridade e coerência dessa jurisprudência, conforme fica claro na leitura do artigo 926 do CPC, que afirma que os tribunais devem uniformizar a sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. E isso não fica muito claro atualmente com as decisões que vêm sido tomadas pelos tribunais agora no ano de 2022, que vem causando certo desconforto entre o legislativo e o judiciário. Outra alteração realizada pela incorporação da teoria das fontes no direito processual civil diz respeito à ampliação da aplicação das cláusulas gerais e dos conceitos jurídicos indeterminados. Isso porque as cláusulas gerais têm uma maior adaptação temporal, pois são adaptadas conforme o tempo em que se está interpretando essa cláusula, que traz uma dupla indeterminação, qual seja, uma indeterminação na hipótese normativa, que diz respeito à descrição da situação fática prevista pela norma, e também uma indeterminação no consequente normativo, que diz respeito à consequência jurídica para o não cumprimento da hipótese normativa. Como exemplo disso, podemos citar o artigo 5º do CPC, que fala sobre a boa-fé processual. E esse artigo afirma que aquele que de qualquer forma participar do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Ora, ele não diz especificamente o que é a boa-fé. Logo, isso deverá ser interpretado pelo juiz. Por outro lado, ele não diz qual a consequência jurídica aplicada para o descumprimento dessa situação descrita pela norma, de forma indeterminada. Portanto, as cláusulas gerais trazem a indeterminação da hipótese normativa e do consequente normativo. Já os conceitos jurídicos indeterminados, elas trazem a hipótese normativa indeterminada, no entanto, o consequente normativo ele é determinado pela regra. Assim, não é possível descrever uma situação específica determinada pela norma, mas a sua consequência jurídica está descrita. Podemos citar, por exemplo, o artigo 1029, consubstanciado com o artigo 1030, parágrafo 1º do CPC, que regula as hipóteses de repercussão geral. E ele fala que o recurso extraordinário e o recurso especial, no casos previstos da Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido em petições distintas e conterão, dentre elas, a demonstração do cabimento do recurso interposto. E o artigo 1030 fala que, recebida a petição, o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido poderá negar o provimento. Em caso do recurso extraordinário que discuta a questão constitucional a qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, portanto, a consequência nesse artigo, para o não reconhecimento de repercussão geral que não é claro, será a negativa do seguimento desta ação. Desta forma, fica claro que, em relação à teoria das fontes,
esses instrumentos têm poderosa consequência para o direito processual civil, visando, obviamente, a estabilidade do sistema jurídico.